16. Acompanha comigo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus pensamentos, em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também provam os que assim procedem. Abaixe sua cabeça, por favor. Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, porque a Tua palavra ela é pura e verdadeira, Pai. Obrigado porque nós temos acesso a ela. Obrigado, Deus, porque nós temos o privilégio de estudá-la, Pai. E por meio dela, Deus, conhecer a revelação, Deus, que vem do céu, a ira do Senhor. E conhecer também, ó Deus, a provisão do Senhor em Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Pai, porque por meio de Jesus Cristo, pelo sacrifício dele, nós somos livres, ó Deus, da ira de Deus. E temos um relacionamento com Deus, com o Pai. Obrigado por isso, Pai. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor me use grandemente nessa noite, ó Deus, para ser claro, para transmitir, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja, ó Pai.
que eu não apareça, Pai, mas que o Teu nome, que a Tua palavra, que o Teu Evangelho, aquilo que o Senhor deseja essa noite, ó Deus, seja falado aqui, Pai. E eu peço também, ó Deus, que o Senhor nos dê um coração agora, prostrados, humildes, ó Pai, diante da Tua palavra, ó Deus. Quebra o nosso orgulho, Pai. Nos dá a humildade necessária, ó Deus, diante da Tua palavra, ó Pai. Que nada venha atrapalhar esse momento, Senhor. O Senhor nos dê a concentração necessária. Aquilo que precisamos, ó Deus, reverência diante da Tua palavra, Pai. Eu peço isso, Pai, humildemente, em nome do nosso Salvador, daquele, ó Deus, que morreu na cruz, sofreu, ó Deus, pelos meus pecados. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Quando nós pensamos em evangelizar, o que vem à sua cabeça? Com certeza muitas dúvidas, medo, aquela tensão, eu não sei o que eu falo. Lembro da pregação do pastor Yuri uma vez, que ele trouxe aqui várias situações em que nós nos colocamos e que vem à nossa mente, ao nosso coração, quando nós estamos frente a frente a alguém para evangelizar. Posso lembrar de algumas: medo, falta do conhecimento da palavra de Deus, medo da reação da pessoa, e aí, afora. Evangelizar. Se eu abrisse a palavra de Deus aqui para você, com certeza eu abriria alguns textos, são os textos clássicos, Atos. Você vai receber o poder do Espírito Santo para capacitar você a testemunhar de quem? Daquele que salvou você. Mateus, ide por todo mundo e fazei discípulos. Eu sei que esse texto está na sua cabeça, é um texto que não foge da nossa memória, mas nós precisamos olhar um pouquinho mais para as Escrituras. Por que evangelizar? Por que eu tenho então que sair aqui em Serra Negra com o meu vizinho, com o meu parente, com o meu amigo, seja com quem for, e proclamar do Evangelho, anunciar as boas novas? Eu quero desafiar você na sua noite. Nós vamos olhar duas razões pelas quais nós devemos evangelizar, falar do Evangelho, proclamar o Evangelho. Meus irmãos, não seria algo difícil para nós evangelizar se nós tivéssemos a plena convicção de quem é Deus, do que Ele fez, de quem eu sou, de quem eu era e de quem eu sou em Cristo Jesus agora. Aonde eu estou no plano de Deus, dentro da missão de Deus, fazendo missões, evangelizando. Não seria difícil, mas para muitos é um dilema sair daqui e amanhã encarar o amigo no trabalho, na faculdade, seja o parente, falar da salvação. Para muitos isso é quase que impossível. Não seria para ser, não é verdade? Não seria. Você foi salvo para isso. Hoje de manhã eu falei, a igreja existe para quê? Salvar os perdidos e edificar os salvos. É o propósito de nós estarmos aqui. É para isso que estamos aqui, para anunciar as boas novas. Não é verdade? Raça eleita, nação santa, sacerdócio real, separados por Deus para falar do Evangelho dele. Hoje de manhã nós tivemos aqui um tempo com o André, um missionário lá de Lindóia. Ele compartilhou conosco aqui algumas lutas, algumas dificuldades. E a maior dificuldade são os obreiros. Tem muita gente para ouvir do Evangelho, pouquíssimas pessoas para falar do Evangelho. Obreiros com 50 anos de idade estão para se aposentar depois de um tempo de trabalho. Não tem peça de reposição. Isso é uma imagem do campo missionário. E nós aqui? Será que nós temos essa disposição de pregar o Evangelho, de falar do Evangelho, de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus aí fora? Será que nós temos essa consciência desse dever e privilégio ao mesmo tempo? Você já parou para pensar nisso? Você foi alcançado pelo Evangelho? Você foi alcançado? Que alguém falou para você do Evangelho? Alguém anunciou o Evangelho? Que essas pessoas ouçam do Evangelho.
Se ela vai aceitar ou não, não é problema nosso. É com Deus. Não é problema nosso. A nossa função é falar. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Quem salva é Deus. Não sou eu. Mas o meu papel, o nosso papel como igreja, nós vamos fazer. Nós devemos fazer. Evangelizar. Eu quero então falar um pouquinho das razões do evangelismo, tá bom? Pode mudar para mim hoje, porque eu não vou conseguir. Aqui não. Muita tecnologia, gente. É coisa no ouvido, é coisa para segurar aqui, é aqui na. É muita coisa. Foi? Não? Ok. As razões. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Interessante que existe um paralelo aqui, um contraste na verdade, quando você lê o verso 17, abra sua Bíblia lá, olha. Visto que a justiça de Deus se revela aonde? No Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Porém, a ira de Deus se revela do céu. Quando nós falamos de um Deus irado, nós não estamos falando de um Deus que de repente, porque ele ficou magoado, ele explode e explode em ira, tomando decisões erradas. Não, nós estamos falando de um Deus perfeito, santo, puro, que diante do pecado, então ele age, ele reage, ele tem aversão ao pecado, ele pune o pecador. É a reação santa de Deus. Você não pode colocar o seu padrão de ira, de raiva, com o de Deus. Não vai dar certo, porque o nosso é contaminado pelo pecado. Meu padrão de raiva, de ira, não se compara ao de Deus. O de Deus é perfeito. É a demonstração de que Deus é santo. Porque se Deus não se irasse contra o pecado, contra a impiedade, Deus seria o quê? Ímpio. Ele se colocaria no mesmo patamar. Essa é a ideia de que um Deus bonzinho, aquele Deus assim, não, no final dá tudo certo, tá tudo bem, gente. Não existe. Deus está irado. E sabe por que ele está irado? Primeiro, contra o que Deus está irado, gente? Contra todo o que? Impiedade e perversão. Resumindo, contra o homem, contra o pecador, contra o homem que agora ele passa a idolatrar outras coisas, contra o homem que não tem esse relacionamento correto com Deus por causa do pecado, porque também ele não tem um relacionamento correto com um homem, impiedade e perversão. Deus está irado contra o homem, o texto é claro, mas ele está irado contra o homem porque ele detém, olha no seu texto, ele retém, ele sufoca a verdade pela injustiça. É interessante que, estudando um comentarista, ele disse que o homem, ele pega a verdade de Deus, ele coloca na sua consciência, imagina uma mola na consciência, ele tenta ali colocar e abafar e sufocar a verdade de Deus, mas a todo momento essa mola vai e mostra para ele, ó, existe Deus. Aí ele tenta sufocar de novo, tenta esconder aquela existência de Deus, mas ele fala, Deus existe. O homem então pega a verdade de Deus e sufoca, esconde essa verdade na sua consciência. Mas olha, sempre vem na sua consciência a existência de Deus, queira você ou não. Agora, que verdade é essa que o homem coloca e sufoca? Verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto. Deus então revela, Deus mostra publicamente quem Ele é.
Não podemos ver todos os atributos de Deus, mas alguns atributos de Deus sim, que são suficientes para que o homem creia que existe um Deus. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, entre os homens. Porque Deus lhe manifestou, Deus tomou a iniciativa. Interessante que Deus, Ele cria o homem, Ele coloca o homem aqui no mundo, e Deus não é um brincalhão. Coloca aí o homem, agora, Tiago, eu criei você, se vira para saber quem criou você, como é que surgiu o mundo, o que você está fazendo aqui é problema seu. Aí eu lembro do Luan, esse Deus é um fanfarrão, né, Luan? Não. Deus, Ele cria o homem, e Ele revela para o homem o ser, a divindade. Ele revela o poder, um Deus majestoso, um Deus poderoso, um Deus criador. Porque de Deus, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Interessante que Deus se revela ao homem, então, por meio da natureza. Se você olhar na natureza, queira você ou não, é criação de Deus. Seu poder, a sua inteligência, a sua divindade, um Deus pessoal, um Deus que é todo poderoso. Quando você olha para a criação e você começa a olhar os mínimos detalhes, é impossível você dizer que aquilo veio de uma explosão. Um cientista um dia disse que se o mundo veio de uma explosão, então é muito fácil. Pega teu carro, tá bom? Vou pegar o meu carro, um Renaultzinho lá, 2002, né, velhinho. Vou explodir o meu carro. O cientista diz isso. Explode o teu carro, quem sabe ele evolui e se torna uma Ferrari. Bom, se alguém quiser arriscar, fica à vontade. Eu prefiro crer em Deus. Que Ele deu inteligência para o homem, fabricar um carro, né, projetar um carro, e deu inteligência para mim também administrar bem os meus recursos para comprar uma Ferrari um dia. Você deu risada por quê? Você acha que eu não vou comprar uma Ferrari um dia? Com certeza não, tá? Deus se revela ao homem por meio da criação. Meus irmãos, por meio da provisão. Deus não abandonou o homem, Deus continua cuidando, Deus continua sustentando a criação dele. Lembra de Mateus quando fala que chove e tem sol para quem? Para o bom e para o ruim. Atos, Paulo diz isso, que Deus se revelou ao homem de várias maneiras. As estações. E aí você pode pensar aí, o quanto você pode contemplar Deus por meio da criação dele. A criação de Deus, a natureza de Deus, meus irmãos, já é suficiente para que o homem glorifique a Deus. Um ser humano olhando para o mundo já é suficiente para que você olhe e fale: Deus existe. Existe um Criador inteligente que criou, que pensou no mundo. Já seria suficiente. Mas o homem pega esse conhecimento e faz o quê? Coloca ali na sua consciência, mas à parte. Eu não quero. Deliberadamente, eu não quero esse conhecimento. Ele detém, ele sufoca esse conhecimento. Agora, interessante que essa revelação de Deus, que nós chamamos de revelação geral, ela é suficiente para condenar o homem. Porque o que é revelado aqui é suficiente para que o homem o adore. Mas o homem decide não adorá-lo. Por isso, tais homens são o quê? Indesculpáveis.
Não existe argumento diante de Deus. Deus, mas veja bem, Deus fala, você me conhece, você que não quis me adorar. A revelação, ela é desde a criação do mundo. Ela alcança todos, em todos os lugares, em todas as épocas, todas as culturas. Não existe uma pessoa que nasceu na face da terra que não teve acesso à revelação de Deus. Certo? Todos. Um cego consegue conhecer a Deus, mas o cego não vê, mas ele sente o calor, o frio. Deus deu percepção, inteligência, para que o homem tivesse condições de conhecê-lo, na medida em que ele se manifesta. Então o homem é indesculpável. Agora o homem continua ainda agindo deliberadamente contra esse conhecimento. Porquanto, verso 21, tendo conhecimento de Deus. Opa, aqui não é alguém ignorante, é alguém que não conhece a Deus. O texto diz que é alguém que conhece a Deus. Tendo conhecimento, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Interessante, né? Eu gosto dos benefícios da criação, né? Eu faço uso de tudo do que Deus me dá, da provisão, do sustento, da minha inteligência, da minha saúde, de tudo que Deus me dá. Mas eu não quero glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque o perdido, se ele reconhecer que Deus existe, ele vai ter que concordar que Deus é santo, que Deus é poderoso, que Deus é justo, e que ele está debaixo desse Deus, em que ele vai ter que prestar conta para esse Deus. Então é mais fácil eu colocar Deus de lado. Eu não glorifico a Deus. Eu prefiro glorificar a mim mesmo, nesse sentido. E aqui começa a decadência do homem. O homem começa agora a se colocar no lugar de Deus. Aliás, olha o que o texto diz. Não deram graças a ele. Antes se tornaram o quê? Nulos em seus raciocínios, nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Primeiro, quando o homem detém a verdade, o homem tira a verdade, afeta o raciocínio dele. O homem se torna agora nulo. Pensamentos que não levam o homem a lugar nenhum. Aqui você pode pensar em várias coisas. Tentativa de explicar a criação, a tentativa de explicar o homem, a tentativa de explicar tudo que existe no mundo. Sem Deus, é nulo, é tolo, não é sábio. A parte de Deus, sem chance. Isso que Paulo está dizendo. Filósofos, pessoas inteligentes, pensadores, tudo isso é bom. Mas se não tiver Deus, para nada serve. Você já teve a oportunidade de conversar com alguém que não crê em Deus? Ou pelo menos ele diz que não crê em Deus? Gente, é cansativo. É cansativo. Nós podemos aprender muito com a filosofia. Tem coisas ali que dá para a gente aprender. Mas sem Deus é nulo. Lembro de um camarada que se diz ateu. Eu sou ateu, eu não creio em Deus e para mim é tudo isso. E agora no final do ano, conversando com ele, trocando ideia com ele, ele então, né, a gente tem que agradecer. Aí eu parei e fiquei assim, né, ele vai falar Deus, né? A gente tem que agradecer e tem que pedir, né? É desse jeito que eu fiquei. Agradecer e pedir para quem? Eu conheço esse camarada há muito tempo. As conversas são sempre essas. Não levam a lugar nenhum. Sem conclusão nenhuma.
raciocínio nulo, cansativo. Mente, e agora, coração insensato, coração endurecido, escurecido. Lembra de Efésios, né, quando fala que o homem está com o seu entendimento obscurecido? Lembra? Essa nuvem, essa neblina no entendimento do homem. 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Interessante que colocam Deus do lado e ainda assim se acham inteligentes, donos da verdade, sabedores e retentores de tudo que existe no mundo, a ponto de tirar o Deus verdadeiro e agora adorar, se prostrar diante de metal, diante de madeira, diante de animais. Isso é sabedoria? Aonde que isso é sabedoria? Me fala. Mente, coração, é que vem para a idolatria, a decadência do homem, né? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio aqui de Paulo? Mente, coração, idolatria. Eles mudaram a glória. A glória que era para o Deus Todo-Poderoso. A glória, gratidão, reconhecimento que é devido ao Deus Criador. Agora eles entregam isso para quem? Para ninguém. Você conhece alguém nessa situação? Você já entrou na casa de alguém que você vê lá de repente alguma coisa, né? Eu já. Agora, nem sempre você vai ver uma imagem, tá? Nem sempre você vê uma imagem. O homem, ele é especialista em criar deuses. Por quê? Porque o Deus minúsculo que eu crio, eu domino. Ele faz o que eu quero, não é o que eu faço o que ele quer. É mais fácil, porque eu não preciso prestar contas para esse Deus minúsculo. Eu não preciso prestar contas. Eu manipulo ele do jeito que eu quero. Meus irmãos, preste atenção numa coisa. Você já parou para pensar o que existe de religiões no mundo? Já ou não? Você acha isso uma estratégia de quem? De quem? Satanás. Talvez eu não seja espírita, porque eu não concordo com o espiritismo, mas o budismo é legal. Ah, mas é uma filosofia. Vai lá, pesquisa mais. Talvez eu não seja budista, mas então eu sou a outra qualquer aí. Alexandre, se estiver baixo, pode aumentar um pouquinho? Não sei se o pessoal está me ouvindo bem aí no fundo, tá, Moisés? Tá? Tá. Gente, idolatria. Eu sou o Deus. Eu crio os meus deuses. 24. Agora Deus retribui ao homem o que é merecido. A lei da retribuição. Deus retribui ao homem de maneira proporcional ao que ele faz. Deus então ele diz para o homem: faça o que você deseja, seja feita a sua vontade. Você quer viver assim? Viva. Deus ele pode demonstrar a ira dele de várias formas. Você pode pensar na ira escatológica de Deus, é quando Deus no final dos tempos vai resolver tudo. A ira que se encontra no inferno. A ira de Deus que foi demonstrada durante a história, quando você vê o dilúvio. Eva e Adão, quando Deus puniu os dois. Quando você vê Sodoma e Gomorra. Olha para a história, você vê Deus demonstrando a ira dele. Mas aqui Paulo está falando de uma outra ira de Deus, que é a ira de forma de retribuição
faça o que você quiser. Eu tiro o time de campo. Não existe coisa pior para o ser humano do que Deus entregar você a você mesmo. Existe? Não existe. Não existe coisa pior para o ser humano do que Deus entregar você a você mesmo. Vai embora. Sem Deus. Por isso Deus entregou tais homens, verso 24, a imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Vocês não me querem? Vocês querem idolatrar agora outros deuses, ou você mesmo? Eu entrego você de maneira proporcional. Você vai desonrar o seu corpo entre si. Moralidade sexual, adultério, sexo antes do casamento. Deus, ele vai lá, meu amigo. E aqui eu não preciso, talvez, colocar todos os pecados, porque você sabe bem como é que é essa vida imoral. Longe de Deus, fazendo aquilo que você deseja. Interessante que existe um termo aqui que é imundícia. É algo que reflete algo podre, decomposição. Eu entrego você para você fazer algo que é podre diante dos meus olhos, que fede, que é algo que eu não aprovo, é algo que eu não quero. Mas vai. Deus retribui então para o homem aquilo que ele pede. 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus. Essa verdade que nós vimos aqui, essa verdade revelada, suficiente para que o homem o adore. Em mentira. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Paulo aqui, acho que ele deve ter sentido algo tão profundo enquanto ele escrevia essa carta, que ele dá uma parada. Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Eu não sei como você está se sentindo agora, enquanto eu estou dando aqui para você um retrato da humanidade, um raio-x, um diagnóstico da humanidade. Espero que o seu coração esteja apertado. Primeiro, porque você estava aqui nessa lista. Eu estava aqui. Segundo, porque os que não conhecem a Cristo se encontram aqui. Esse é o retrato da humanidade. Esse é o retrato, o diagnóstico da humanidade que está melhorando. A cada dia está evoluindo. A cada dia melhor, paz e amor. 26. Por causa disso, os entregou Deus. Vocês trocaram então, vocês estão agora adorando as criaturas? As paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhante os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo o quê? Torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Mente, coração, idolatria, imoralidade. Vai? Esconderam a verdade, quiseram afogar a verdade, não me deram glória, não foram gratos comigo, esconderam, vocês não me querem, criaram ídolos, estão adorando esses ídolos, querem viver do jeito de vocês. Vai. A degradação do ser humano aqui, meus irmãos,
Presta atenção. Deus criou o homem mais alto. Deus criou o homem e mulher. É santo isso para Deus. É puro o relacionamento do homem e da mulher. E Deus diz que o homem ele deve o quê? Então, se casar depois que deixar pai e mãe. Casamento. Algo santo. A relação sexual para Deus não é algo banal. É algo que é para dar prazer, sim, mas é algo santo. E Deus entrega o homem, então, para que, olha, aquilo que é natural se torne algo que não é natural. Aquilo que é para ser natural se torna agora sujeira, podridão, decadência do homem. Esse retrato aqui, do que eu falei aqui de mulher com mulher, homem com homem, você está cansado de ver já, não está? E não venha com aquela conversa de falar que isso é genético, é hereditário, é isso, é aquilo. Deus entregou vocês para que vocês se inflamem, para que vocês se entreguem uns aos outros. Eu não sei aonde está a ira de Deus, eu não vejo a ira de Deus, um furacão, um raio, algo caindo do céu. Presta atenção, como anda a humanidade, Deus entregando a humanidade a ela mesma. Já é demonstração da ira de Deus agora. Essa vida podre. Nem todos vão cometer aqui todos esses atos, mas estão nessa condição. E tem um coração que é capaz de fazer isso. Tá? Falando com o Joel, né, Joel? Joel sempre dá um relatório para mim da escola, a Maria Luísa, falando de como anda a situação nas escolas em relação ao homossexualismo, de como nós temos visto um aumento, né, da homossexualidade, como isso é incentivado, como isso é declarado abertamente agora, em todos os lugares. O André falou aqui da Damares, eu conheço, eu fiz um estudo há pouco tempo, quando eu preguei numa igreja em Atibaia. Ela é uma defensora do Evangelho, se eu não me engano ela é uma assessora parlamentar, alguém que representa mesmo ali o povo evangélico no Congresso Nacional. Ela fez um estudo de como anda, né, a questão sexual nas escolas. Gente, é tenebroso. Já existe cartilhas para que as crianças aprendam a se masturbar. Não sei se você sabia disso. Fique atento ao material do teu filho. Olha, avalie ele. Essa mentalidade caída permeia as escolas. Temos ali deputados, senadores que são favoráveis, que as crianças possam decidir agora o que eu sou, homem ou mulher. A Bíblia fala que eu sou homem, vou morrer homem. A Bíblia fala que você é mulher, você vai morrer mulher, queira você ou não. Se Deus falou, está falado. 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, tá bom, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Eu reprovo Deus, eu não quero Deus, então Deus, eu também reprovo. É proporcional. A sua mente é reprovável agora. Agora diga para mim, o que uma mente reprovável, uma mente que não passou no teste, tá? Uma mente que Deus não aprovou, o que ela pode produzir? Coisas boas? É? Diante de Deus, não. E aqui você tem uma lista, então, né, do que o homem é capaz de fazer. Olha só, para a gente já caminhar para o encerramento. Diz assim, ó, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Para o quê? Para ser feliz. É isso que está na sua versão? Para ser legal. Porque
porque você merece. Nada disso, para praticarem coisas inconvenientes. Deus justo, santo, irado contra quem? Pecadores. Os homens são o que então? Pecadores, o que? Indesculpáveis. Os homens, pecadores, eles são indiferentes com Deus. Eles não glorificam a Deus e eles não são gratos a Deus. Os homens, eles se tornam loucos, nulos nos seus pensamentos. Acham que são sábios, são loucos. Os homens são idólatras. Adoram outros deuses ou a si mesmos. Eles são o quê? Imorais. E eles têm o quê? Uma mente reprovada. Só quero ler a lista aqui rapidamente. 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Interessante aqui no final, Paulo fala, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte. Interessante que eles sabem que eles estão errados. Eles sabem que existe um Deus que está vendo, observando tudo que eles estão fazendo. Não venha me dizer que antes de você ser crente, algo que você fez errado, lá no fundinho, você não sabia? A nossa consciência é a lei cravada no nosso coração, que acusa a gente, mesmo o incrédulo, de que eu estava errado. Eu estava errado. Um estudioso da palavra de Deus disse que quando ele roubava algumas peras antes de se converter, esse ato, depois da conversão, e ainda ele sofria as consequências desse ato na sua mente. Não sei se foi Agostinho, não lembro agora quem falou isso. Interessante, né? Eles sabem que estão errados. Eles sabem que existe um Deus, ou que existe um Criador. E é por isso que você vê muitas religiões por aí, e todas elas, existe algum tipo de ritual para aplacar a ira de Deus, para desviar a ira de Deus. Por isso que você vê crianças morrendo, sacrifícios. E você pode pensar aí as inúmeras religiões que existem no mundo, que tentam negociar com Deus, aplacar a ira de Deus. Eles sabem que estão errados. E eles sabem também que o que eles estão fazendo é passível do quê? De morte. Interessante que o texto continua aqui e diz assim, os que tais coisas praticam não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aprovar também. Está no mesmo balaio. E se você se lembra antes da sua conversão? Pode ser que eu não faça aquilo, mas tamo junto, hein? Eu nunca vou ser um homossexual, imagina, mas paz e amor, cara, tamo junto, viu? Você tem total liberdade, aquela conversa furada, né? Na verdade eu tô aprovando, né? Eles sabem disso. E as razões então porque nós devemos pregar o Evangelho? Paulo tinha um desejo louco de chegar na Espanha e pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque Paulo via a condição do ser humano caída, perdida. Então Paulo, ele escreve essa carta para provar para os irmãos em Roma que o que ele ia fazer era justo, era correto. E ele pedia ajuda. E é o que eu quero fazer com você essa noite. Olha para esse texto aqui. Olha para esse texto aqui.
e se envolva mais em missões, no evangelismo pessoal. Sabe por quê? Porque o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, seja quem for, aquele que você caminha lado a lado, você se acostuma com essa pessoa é tão legalzinha que você olha para essa pessoa e você não consegue ver mais com os olhos espirituais aquilo que a Bíblia fala, a condição real daquela pessoa. Estou errado, gente. Já aconteceu isso comigo, de eu caminhar com uma pessoa e falar, só falta Cristo na vida dessa pessoa, falta tudo para ela. Ela está perdida, ela está caída, ela está condenada. E às vezes eu não olho com os olhos espirituais, os olhos da palavra de Deus para essa pessoa. Condenada, perdida. Nós nos acostumamos. Nós nos acostumamos com a pessoa do nosso lado. Está aqui a razão porque nós devemos então evangelizar. Está aqui as razões porque nós devemos então ir para a colina. Está aqui as razões porque nós devemos então começar um trabalho na Nova Serra Negra. Está aqui a razão porque nós devemos começar um trabalho nas Três Barras, ou lá no seu bairro. Está aqui a razão porque você tem que falar de Jesus Cristo, porque você tem que falar do Evangelho para as pessoas. Primeiro, Deus não está sendo glorificado. Você parou para pensar nisso já ou não? Paulo diz aqui, eles não deram glória a Deus, eles não agradeceram a Deus. Meus irmãos, essas pessoas que se encontram nessa situação, elas não glorificam a Deus em nada, elas não agradecem a Deus em nada. Uma religião sem Jesus Cristo é idolatria, não é uma religião verdadeira. Sem Jesus não vale nada. Deus não está sendo glorificado. Agora presta atenção. Que Deus é que não está sendo glorificado? É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Criador. É o meu Deus. É o seu Deus que por amor, sem necessidade nenhuma, sem compromisso nenhum comigo, por amor, onde Ele provou o seu próprio amor, enviando Jesus Cristo para morrer por quem? Por nós, quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. Você estava nessa situação, você se lembra? Até que a graça te alcançou, até que alguém falou do Evangelho para você. Esse Deus, que é o meu Deus, não está sendo glorificado em Serra Negra.